Oi, gente, bom dia. Conforme eu tinha combinado, agora às 10 horas, uma amiga de Portugal vai entrar aqui para conversar com a gente, para falar como que tá a situação lá. Lá as pessoas, é um país muito menor, né? É mais fácil, acredito eu, não sei, né, de lidar com a doença. Só quero falar assim, gente, às vezes eu posto algumas coisas, às vezes não, tenho postado bastante. A Ana já entrou, vou chamar. Deixa eu chamar a Ana. Vou esperar as pessoas para começarem a entrar. Então, acredito que lá em Portugal seja mais fácil. Ela vai falar um pouco do dia a dia dela. Oi, Ana. Olá, Tudo bom? Joyce. Tá bom assim? Tá ótimo. Dá pra... Vamos esperar as pessoas um pouquinho para ver se alguém entra. Que é um horário realmente que as pessoas, quem está trabalhando ainda está trabalhando, né? Mas também não tem Uhum. problema porque depois fica no Stories 24 horas, enfim, ó. Oi, Caio. Entrou aí. Então, Ana, aqui, assim, a gente está bem no começo, né, dessa questão do coronavírus. A gente percebe que todo dia tudo muda muito rápido, né? Eu não sei aí É. como tá, mas eu acredito que seja parecido. O que o ministro fala, os governantes falam é que eles estão seguindo os protocolos conforme os outros países, né, que começaram antes aí com o coronavírus. E o problema é que a gente fica assim, todo mundo começa a passar mensagem, eu mesma mando várias mensagens aí para as pessoas, tal, e aí tem gente que fala assim, vamos parar de ficar mandando mensagem ruim, que as pessoas entram em pânico. Eu acho assim, a gente não manda mensagem para as pessoas entrarem em pânico, porque o pânico gera um outro problema, né? Mas a gente Sim. manda para as pessoas terem consciência, porque tem muita gente na rua ainda, sabe? E eu costumo falar assim, eu acho que a gente não precisa esperar que as coisas aconteçam do nosso lado, né? Que um amigo ou um parente adoeça aí, fique grave, para a gente realmente pensar no outro e na gente. Agora é um momento de total empatia, né? A gente usa aquela hashtag aqui no Brasil, juntos somos mais fortes. Eu comecei a usar outra, um por todos, todos por um, que eu acho que é a cara do que está acontecendo agora. É bem isso, é um por todos, todos por um. Às vezes numa mesma família tem um que acha que é um exagero, aí você fica todo mundo em casa e aquele um sai. Quer dizer, não adianta, né? Então realmente é um por todos, todos por um. E aí eu queria fixar aqui o assunto. Eu não sei como faz isso para as pessoas. Deixa eu escrever aqui, coronavírus. Se eu vou ver se eu. Porque daí quem entrar sabe do Deixa- que a gente está falando, sabe? Você acha que tem necessidade de eu colocar o fone ou você consegue me ouvir? Não, eu tô te Tá ouvindo conseguindo? perfeitamente. Eu coloquei porque o Ah, meu tá bem. áudio, toda vez que eu faço live, o meu áudio fica ruim depois que a pessoa entra. Não sei por quê. Eu não sei fixar isso. Que porcaria tão. Porque ideal, tá vendo? Eu coloquei. Aí tem um jeito que fixa, eu preciso aprender a fazer isso. Ah, eu não vou Não conseguir sei te ajudar, fazer. porque eu não sei. Tudo bem, mas deixa aí, quem entrar agora vai saber do que a gente está falando. Deixa eu ver se é aqui. Vamos ver, não. Deixa eu ver se é aqui. Também não. Não é. Bom, mas vamos lá. Ana, eu queria que você desse um panorama assim de como começou aí, quando, para a gente Uhum. entender assim o processo, porque eu acho que a gente vai acabar de forma parecida, não sei, porque a dimensão do país é muito diferente, a consciência das pessoas também. Mas Então, geralmente o eu acho protocolo é o mesmo, né? para você ter uma ideia, assim, hoje a população de Portugal é menor do que a população da cidade de São Paulo, né? Do país inteiro. Então, é realmente uma É muito outra diferente. dimensão, né? É, E aí, então, qualquer ação que o governo faça, fica mais fácil de chegar a informação nas pessoas, porque o país é muito reduzido, muito né? menor. É. É, muito menor. E eu acho também que aqui as pessoas logo agiram. Quando veio a orientação de ficar em casa, mesmo de forma voluntária, eu vi que teve uma adesão muito grande da população. Porque eu acho que a população idosa de Portugal ela é muito grande mesmo. Então, quando começou, logo nas primeiras falas sobre o coronavírus, começou a falar que o risco era pessoas acima de 70 anos, aí 60, né? Aqui eles falam já teve uma 60.
Alguns países eles falam de 65, mas aqui o governo ainda continua falando acima de 70 anos, né? Ou Nossa, pessoas acima de 70 anos, pessoas que têm problemas cardíacos, sim, que têm comorbidades, pessoas que têm câncer, né? Que têm uma imunidade mais sim, prejudicada, cardíacos e problemas de pressão. Então, mesmo que sejam mais jovens, né? E os idosos que, mesmo que esteja saudável, não tenha problema nenhum, o risco é muito grande, porque tendo afetado, a recuperação é difícil, né? sim, E aí, assim, no início, começou a se falar dessa doença aqui no início da semana passada, né? Porque a gente até achava estranho, porque a Itália já estava com muitos casos, na França sim. também já tinha, e até na Espanha também já tinha, e aqui em Portugal se falava de 1 ou 2 casos. Aí, no início da semana passada, começou a já aparecer um número de 30 casos. Aí eu acho que começou a todo mundo se alertar mais com relação a isso, né? E o governo também começar a tomar providências. E aí, no início da semana passada, já começou a diretora da escola, a diretora de ensino, já de falar que tiveram uma reunião com o diretor da escola e que muito provavelmente, se começasse os casos, começar uma curva muito ascendente, a escola ia fechar. Isso no início da semana passada. E aí a decisão mesmo de encerrar as aulas, e aí foi para todo o ensino de Portugal, tanto público como privado. Aí a maioria é público, né? Aqui a maioria Ó quem é, entrou. é, Acordou. ele estava aqui agora há pouco. Oiê, Luquinhas. O ensino aqui, a maioria estuda em colégio público, né? O ensino público aqui, ele é considerado até superior ao ensino privado. Enfim, então também isso facilita as ações, né? Porque o governo Sim. toma a decisão e todo mundo fecha mesmo. Mas as particulares também tomaram a mesma atitude e todas as escolas pararam essa segunda-feira. Então, as crianças estão sem aulas há 4 dias, né? Hoje é o quarto dia. E isso daí, e junto a essa medida, o governo trouxe uma medida que um dos pais poderia ficar em casa, né? Acompanhando as crianças sem aula, e Nossa, que o super governo. coerente. E que o governo ia dar algum incentivo nesse sentido. Então, garantir uma remuneração mínima. A gente ainda não sabe exatamente como é que essas coisas vão funcionar. Mas Tá. quando foi comunicado que teria essa quarentena obrigatória, também veio associado a uma comunicação que vai ter alguns incentivos por parte do governo. Por exemplo, vai ser postergado o pagamento de alguns impostos, né? Aqui Enfim. também eles estão se mobilizando em relação a isso. A única Então, ainda coisa é que, assim, aqui eles dispensaram as crianças, mas eles não atrelaram aos pais. E eu até comento isso, porque eu falo, gente, que adianta peraí que a falhou. criança, não tem problema, que adianta a criança tá Peraí, indo, só não que tá o indo para a cachorro. escola, mas os pais estarem indo para o trabalho e traz, Eu né, vou. na verdade, para Ó, casa, o mesmo com toda a Carla, eu vou só sepsia. ver aqui se eu consigo melhorar a internet, porque eu vi que tá falhando. Tá falhando para você? Não, não tá não. Não, tá bom? Ah, então tá. Tá Não, então bom. você que falhou para mim. Talvez. Então, aqui eles não tiveram de atrelar, sabe? Dos pais um dos pais não irem trabalhar. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que vão trabalhar, ainda pedem para as pessoas que ajudam em casa, quem tem ajudante em casa, para elas virem trabalhar. O que eu acho assim, quem usa transporte público, eu acho não tem condição de usar, né? Então a gente É. ainda tá assim, como eu acho que tá no começo, ainda não caiu a ficha. E isso é que é Não, triste, é. porque acho que a E, gente na não tem, é verdade o que eu vai ter que falei, vir, né? enquanto for voluntário, né? Fica mais difícil. Aqui, até ontem, era voluntário. Então, as pessoas ficavam em casa, claro, quem tinha condições de. Por exemplo, no meu caso, os meus filhos são maiores, né? São mais Sim. velhos, então não necessariamente precisa ficar com eles em casa. Eu poderia estar indo É. trabalhar, né? Mas aí vai de uma empresa ou outra ter essa iniciativa. Então, a empresa que eu trabalho, já desde segunda-feira,
quando se falou que as escolas iam fechar, eu já acertei e estou trabalhando de casa, né? E muitas tiveram essa iniciativa, mas até então era voluntário. Aí ontem foi Depois decretado de uma semana já deixou de ser voluntário, agora é obrigatório ficar em casa. agora é obrigatório, porque ontem foi decretado o que eles chamam de estado de emergência. Então, o estado de emergência, as pessoas não podem ficar na rua sem um Oi, Sara. motivo, sem um motivo Muito justo, né? forte. Então, por exemplo, e aí isso foi. Eles falam até que a pessoa não pode circular livremente, né? E aí foi implantado isso como já está na França, na Itália, na Espanha, né? Sim. Então Aí as em pessoas só Portugal, podem sair. Sim. aí em Portugal eu acho importante você falar de uma semana para outra como evoluiu, porque você falou que começou com 30 casos na semana passada Então, e hoje atualizado já está em mais de 700, é isso, Ana? no início da semana passada eram 30 casos. Hoje, o número de hoje são 785 casos. Só que assim, é importante dizer também, o número de casos é grande, tem crescido cerca de 200 novos casos por dia, 150 a 200 novos casos por dia, mas por enquanto, graças a Deus, só teve 3 óbitos, né, da doença, e 2 deles eram pessoas que tinham alguma outra Comorbidades. fragilidade de saúde, e uma outra era uma senhora de 94 anos. Então, realmente também já todas essas pessoas que faleceram já tinham mais predisposição ali, mais fraqueza, né? E o sistema de aí saúde aí, ele é muito bom, não é? Como que é esse então, atendimento? Você falou que eles vão até em casa, eu achei isso aqui é impossível. Mas eu achei incrível isso que você falou, o atendimento em Portugal, então como eles estão fazendo. aqui tem o sistema de saúde aqui, grandes hospitais não tem muito aqui, tá? Mas tem o que eles chamam aqui de centros de saúde. São pequenas clínicas e nesse centro de saúde você tem um médico de família. Então já é um médico que atende as famílias daquela região. Então o centro de saúde ele atende uma freguesia, né? Que é o nosso bairro aí. Então, aquele centro de saúde conhece os pacientes da região, tem ficha médica de todos aqueles pacientes. Sim, Então, acompanha. a orientação é, se a pessoa sente algum sintoma em casa, não vá ao hospital. Você entra em contato, é um número que é uma espécie de um 0800 aí no Brasil, é um número do Sistema Nacional de Saúde aqui, que é o que eles chamam de 024. Você liga e aí eles vão fazer uma triagem por telefone, vão fazer algumas perguntas para realmente ver se você tem o sintoma da doença. E aí, se eles avaliarem que é o caso, eles mandam uma pessoa, um responsável do centro de saúde em casa para verificar e fazer o teste na pessoa. Tá? Isso é uma orientação nova dessa semana, porque até Sim, mas então isso em Portugal, né? Para quem está entrando agora. Porque no Brasil é impossível fazer isso. Então, as pessoas estavam indo ao hospital. E aí o que foi agora comunicado é para ninguém ir ao hospital, e sim fazer essa ligação, e aí vai ser feita uma triagem e ver se a pessoa tem necessidade de realmente ter um atendimento médico. E aí eles vão buscar uma alternativa para o atendimento vir em casa. Então, assim, da quantidade de afetados, 80% das pessoas estão se tratando em casa. E os outros 15% estão hospitalizados e tem 5% em UTIs, né? Em unidade intensiva. Tá. Então, assim, isso mostra que a doença está se propagando muito rapidamente, mas na maioria dos casos ela é mais leve, né? E não tem necessidade de atendimento hospitalar. Então, eu acho que assim, não dá nem para comparar Portugal com o Brasil por infinitos aspectos, né? Questão de qualidade de vida, por exemplo, aqui, Ana, a gente sabe que o principal é lavar as mãos, né? Com sabão. Tem gente que não tem água, né? Não tem água potável, não tem água, tá sem água, inclusive. Ontem teve matéria no jornal que tem pessoas que não têm água em casa. Olha só a situação,
né? O É. Brasil é um país muito grande, tem muita pobreza ainda aqui. Então, realmente, é muito complicado. Já falta álcool em gel, não tem álcool em gel. Então, assim, eu acho que o principal é as pessoas terem consciência que a gente não adianta entrar em pânico. É pior, gera um outro problema. Eu bato muito nessa tecla. Se todo mundo consumir com consciência, não precisa acabar com tudo no mercado também. Eu não sei como está o mercado aqui. A gente já tem lugares que já faltam coisas em prateleiras, por exemplo. Então, aqui no início da semana, quando começou a falar disso, as pessoas se apavoraram logo no primeiro momento. Você ia no mercado, realmente, aqueles carrinhos lotados, né? E aí depois o pessoal caiu. Assim, acho que a preocupação das famílias aqui era também o supermercado fechar. Mas aí foi também feita uma comunicação forte. Não todos os supermercados, as redes foram para as mídias sociais, tal, colocaram também anúncios na televisão dizendo: nós não vamos fechar, nós vamos manter nossos estoques. Aqui a maioria dos produtos é português mesmo, né? É produzido aqui, então os produtores também dizendo: nós não vamos parar, não vai faltar produtos. Então aí agora não, agora inclusive é o contrário. Qualquer pessoa que precise ir ao supermercado, mesmo num mercado maiorzinho, só entra 10 pessoas por vez. E aí é feita Nossa. uma triagem, né, assim, na porta. Aí é feita uma filinha, mantendo aquela distância de 1 metro e meio por pessoa. E aí as pessoas esperam fora. Se for um E também mercado, só se for pode ir um uma lugar... pessoa da família, né? A Por família. orientação é essa, né? Às vezes não acontece, mas a orientação é essa. Atende só uma pessoa da família, porque também o que eles orientam é quando a pessoa retorna à casa, tirar toda a roupa, tomar um banho e higienizar Antes de tudo, entrar em porque o casa já social, tira a roupa, né? antes de entrar em casa, Então, aí é melhor ir uma pessoa só mesmo, né? Sim. E aí, quando é assim, um mercadinho menor, ou açougue, ou uma mercearia, assim, uma frutaria, tá entrando uma pessoa por vez. Você pega uma Nossa. senha na porta e espera do lado de fora e entra um por vez. Então, assim, esses tipos de iniciativa aí vai ser mais difícil, né? Porque Sim. as proporções são outras e tudo mais, mas aqui também teve, tá? Teve essa corrida ao supermercado, prateleiras vazias, agora não, agora tá, as pessoas estão mais calmas, viu que nada vai fechar, né, em termos de suprimento, e aí as pessoas estão com mais calma em relação a isso, né? E estão trabalhando E de casa, home office, né? O que é possível. Porque, lógico, que tem serviços essenciais que não tem como parar, talvez diminuir, tomar todos os cuidados, mas a maioria tá. Bom, é obrigatório agora ficar em casa, né? Só é realmente permitido serviço é, essencial, não é isso? E as pessoas têm exatamente. super consciência, ninguém sai mesmo, Ana, de casa. Você falou aí que da tua janela você avista uma estrada que é super movimentada e realmente Aqui está parada. Aqui no nosso apartamento tem uma varanda que a gente consegue avistar a estrada principal do país, que é a A1, né? E você vê, assim, passa um carro de vez em quando, muitas vezes carros oficiais, ou então caminhão, né, de abastecimento, enfim. Eu acho que realmente aqui o pessoal está levando bastante a sério, principalmente porque nos países vizinhos aqui, a Espanha está numa situação bastante complicada, né? E o caso da Itália, que também é tão próximo, tem gente aqui que tem A famílias Itália tá vivendo lá, assustador. É, então eu acho que também aqui acho que foi mais fácil para as pessoas criarem a consciência logo, sim. porque a gente tá na Europa, que é onde realmente agora está o epicentro da doença, né? Sim, e aí, assim, tem um lado bom de cada país ser pequenininho, então ter a chance de cuidar melhor, mas ao mesmo tempo, por ser pequenininho e um muito grudado do outro, se não fizer isso, também espalha, que nem no Brasil, né? Porque o Brasil a gente fala, mas aqui é tudo, é longe um estado do outro. Não, gente, mas assim, é um país grande, como se tivessem vários países pequenininhos, se a gente for comparar com a Europa, né? E se um não É, tomar cuidado, passa para o outro e vai para o outro, e a nossa condição não dá nem para comparar, né, com o primeiro mundo. Assim, nós temos profissionais fantásticos, isso eu acho que um dos melhores do mundo até. Mas as nossas condições de atendimento referente ao número de população e leitos que a gente tem, gente, não dá. Eu acho que por isso também que os médicos, a gente vê que eles estão meio que mandam toda hora a informação
Porque a gente não, se essa for numa crescente, que infelizmente a gente vê que é natural, né, que ela tem o pico lá, Uhum. o gráfico dela, não dá conta de cuidar de todo mundo que precisa de UTI, de ficar entubado, enfim. Então a gente realmente tem que ter consciência, quem puder ficar em casa tem que ficar em casa. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser obrigatório, infelizmente eu acho. E aí, entrando nesse assunto, eu queria saber como está a rotina, vamos supor. Acredito que você trabalha em home office e você tem seus filhos. Como que a escola está fazendo, como que está o dia a dia deles. Se você deixar e o Luquinhas não se importar, depois eu queria até que ele falasse aí o que, que ele está achando, o que, que ele está fazendo, se vocês criaram uma rotina. Uhum. Depois eu vou chamar ele aqui. Então, na Tá. verdade, sim, ainda tá. Eu acho que a rotina está sendo adaptada, né? É Porque, muito no começo, né? Essa coisa de porque obrigação de ficar em casa. exatamente, eles estão em casa desde segunda-feira. Mas, assim, desde o início, aqui tem eles têm uma figura que chama diretora de turma. É uma das professoras de uma das disciplinas que ela é responsável pela comunicação com os pais, né? E aí ela já, de cara, ela já mandou um e-mail logo no primeiro dia dessas férias, dizendo que não eram férias e que, Sim. e que ia ter interação das professoras, enviando os trabalhos, né? E tudo mais. Então, a gente, sabendo disso, já estabeleceu uma rotina aqui. Eles estão estudando no período da tarde, porque já que tem o dia todo pela frente, eles dormem um pouco mais tarde e acordam mais tarde, né? E aí acabo que eu transferi aí o horário de estudo para a tarde. E aí eu estabeleci, como todos os dias vai chegar a demanda da escola, é um horário das 2 às 4, das 2 às 5, onde eles ficam por conta dos estudos. Alguns professores estão dizendo que vão tentar fazer videoaula, mas ainda estão estruturando essa tecnologia até para todo mundo ter acesso a essas aulas. Mas por enquanto, o É que que eles estão você estava fazendo? me Por e-mail. falando, às vezes parece a gente falando em cima porque deve dar a diferença de tempo de áudio, né? Desculpa, É. tá, gente? Mas é que ela está em Portugal, então eu acredito que dê essa diferença. Eu achei muito legal o que você falou antes do nosso bate-papo, que como aí a maioria é escola pública, né, que é de alta Sim. qualidade, eles têm essa questão do online, né, de ter essa aula, porque eles também se preocupam com as pessoas que não têm um tablet, enfim. Exatamente. Nem todo mundo tem o recurso. Então, o que eles fizeram? Por enquanto, eles criaram já tinha, né? Um e-mail da turma, onde todos os alunos têm acesso, né? E aí as professoras mandam nesse e-mail as tarefas e pedem para devolver os trabalhos naquele e-mail. Por enquanto, tem sido assim, mas algumas professoras já estão tentando iniciar com alternativas de videoaula, mesmo que por enquanto seja enviado por e-mail. E por que disso, né? A diretora de turma do Caio, que já está no ensino secundário, que é o nosso ensino médio aí, eles têm aqui os exames nacionais, que são como o nosso Enem aí, né? E esse ano eles teriam exames nacionais, então eles não podem perder conteúdo, porque senão não vão dar conta de fazer esse exame no final do período, né? É, Principalmente por isso, porque ela até disse ontem num e-mail enviado para os pais, aqui o ano escolar é diferente do Brasil, né? Começou em setembro do ano passado e vai terminar em junho agora. E ela acha que, pelas informações e pelas projeções, não sabe nem se as aulas conseguem voltar esse ano, porque nós já estamos em meados de março. Se isso se estender por mais 2 meses, nós estamos falando de final de maio, e as aulas terminariam em junho. Então, entendi. é por isso também dessa grande preocupação deles de manter as crianças com conteúdo, porque muito provavelmente não vai conseguir mais ter aula presencial esse ano, né? Então, mas Aí em Portugal, eu eu acho vou que tentar a chamar um dos o dois, com quem Lucas. é menos Ah, inibido aqui para legal. falar. Peraí. O E Caio acho aí, que vai ficar mais assim, mas o Luquinhas fala bastante. filho? Vamos ver se o Lucas fala aí da Olha rotina lá. do dia a dia dele. Peraí, deixa eu ver. Olha ele aqui. Olha. Oi, Luquinhas, tudo bom? Ai, sim. Como que tá E ficar em você? casa aí? Como que tá a sua rotina de estudos? Como que tá ficar em casa? Eu sei que tá no começo, é Peraí, a pode primeira falar de semana. novo. Peraí que eu vou pegar o telefone aqui.
Peraí, agora a internet deu uma caída, já volta. Alô? Tá ouvindo? Travou? Oi, Lucas. Então, Oi. tô ouvindo. Tá tudo certo. Luquinha, estava falando com a tua mãe como que tá em Portugal, é um país bem menor que o Brasil, tem melhores condições que o Brasil, enfim, a cultura é bem diferente, as pessoas são mais conscientes. A gente já falou tudo isso, quem entrou na live depois, a live continua lá, tá? A gente falou de número de Entendi. casos, os procedimentos. E aí eu tô falando como que tá o dia a dia aí de vocês, está no começo. Eu também tô com a minha aqui em casa, desde segunda. Eu tô indo trabalhar, né? Mas Uhum. a gente está dando um jeito aqui. Mas tá difícil, porque cai no tédio um pouco, né? Como que tá a tua Sim. rotina aí, Luquinhas? Então, a nossa rotina é literalmente isso. A gente acorda porque a gente vai dormir mais tarde e a gente acorda Sim. mais tarde. Daí a gente acorda 11 horas por aí, daí almoça, meio-dia, né? Depois das 2 às 4 a gente tem o tempo de estudo. Daí a gente É bom criar estuda, essa rotina, né? Porque daí ajuda a passar o tempo também, né? Você tem aquele momento que você sabe que você vai sim. estudar. Daí se as pessoas não mandarem nenhum e-mail falando do trabalho, a gente revisa a matéria. Daí depois é literalmente só videogame. E, O não, dia todo. e jogo de tabuleiro. E jogo de tabuleiro que a gente joga também. Tá, e internet. Vocês estão pensando em alguma coisa assim criativa entre os amigos, de ficarem conversando pela internet? Que agora A tem gente esse lado bom da internet. é que assim, a minha turma tem, Ah. tem um grupo, né? E daí a gente faz videochamada às vezes. Ou só Ai, chamada. fica todo mundo conversando junto. Daí fica geral. De pular corda e... E também a gente comprou uns pesos e umas cordas para ficar pulando corda. Fazer exercício. Fazer exercício. Legal, e gasta energia também. E também a gente fica brincando com a lua, às vezes, na varanda. Cachorro nessa hora é uma beleza, né? E como que tá pra sair com os cachorrinhos, com os pets? Eu acho que daí não tem jeito, tem que sair, né? É um caso que tem que sair. Luquinhas, um beijo. Deixa eu só falar uma coisa, Luquinhas. Eu sei que às vezes você posta algumas coisas lá no Luziquito, gente. E aí, se você fizer coisas legais, Luquizito, desculpa. Se você tiver ideias de brincadeiras e for postar, me marca que eu passo para a turma aqui no Brasil também. Ideia é sempre bem-vinda, tá bom? Sim. Beijo. Tchau. Então, Ana. Então, aqui é normal, assim. Na verdade, porque o cachorro a gente desce e fica aqui na frente do prédio, né? No quarteirão. Aí é tranquilo, todo mundo continua descendo. A gente diminuiu um pouco a frequência, porque a Lua descia umas 4 vezes por dia. Aí agora ela vai de manhã e depois à tarde ou no final da tarde mais uma vez. Porque aqui o nosso apartamento é uma varanda grande, ele é o último andar do prédio, tem uma varanda grande. Então tem um espaço para ela fazer as coisas dela e tal. E a gente está também até isso reduziu, porque é uma exposição, né? Não deixa de ser uma exposição na rua. Mas a gente continua descendo, mas vai aqui por perto, na frente do prédio. Gente, ontem eu assisti uma live do Cool 50S lá. Ela tem uma amiga que mora nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu peguei a live no meio. E aí essa amiga dela falou que eles já estão enclausurados, né? Já faz um tempo. Bem mais que em Portugal, que começou agora que nem a gente, assim, né? A gente também começou, estamos enclausurados. Só que em algumas pessoas que ficam em casa, que você vai pra rua, a rua ainda tá cheia. Mas lá não, lá eles não podem sair de jeito nenhum, inclusive se sair o policial para na rua para perguntar porque tá, mas quem tem cachorro tal, tem que sair para passear. Você acredita? Vamos supor, quem mora lá eles moram muito em condomínios, né? É mais casa, tem alguns prédios que tem gente alugando cachorro para poder passear porque quer sair de casa. Eu acho que se aqui acontecer isso, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu vou ficar louca dentro de casa todo dia. Ainda bem que tem um monte de cachorro aqui no prédio para me oferecer. Gente, posso passear com um dos cachorros? Porque não é fácil, né? Na verdade, assim, a gente tem que... É o que a gente troca muita informação aqui entre... Tem um grupo grande de brasileiros vivendo aqui, né? E a gente tem mais familiaridade nos costumes, assim. O pessoal troca muita informação de inventar coisa para fazer, para ler.
curso online. Tem uma série de profissionais aqui de Portugal. Vários cursos online, eu já estou fazendo um. Disponibilizando gratuito um monte de conteúdo, né? Conteúdo assim para fazer academia em casa, por exemplo, conteúdos mesmo de formação, né? Cursos Sim. de autoajuda, enfim. Tem um monte de gente começando a fornecer esses conteúdos gratuitos. Tem museus também pelo mundo, eu até postei, assim, museus pelo mundo que estão fazendo tour virtual, né? Que você pode fazer tour virtual, apresentações que eles estão disponibilizando. Muito legal. Tem várias coisas que a gente já vê no YouTube e tudo, mas é muito legal. Aqui no Brasil tem várias pessoas fazendo contação de histórias já pela internet. Também. Eu acho então, assim, quem tem criança pequena, assim. A Manu já tá com 9, né? 8, 9? 9. Então. Aí eu acho que também já é mais fácil de entreter, sim, né? Mas quem tem criança menorzinha, eu acho que realmente é complicado, porque a criança precisa gastar muita energia, né? Sim. E aí, realmente, eu acho que vai ter que achar coisas muito criativas para fazer. Não, e os pais participarem, né, também mais, assim, porque vai ter que participar ali com a criança. Aqui a gente fazia um tempão que não jogava jogo de tabuleiro, agora todo dia a gente joga. Filmes, a gente estava bem desatualizado em alguns filmes, aí todo dia a gente assiste um filme novo, e aí é legal também tentar assistir em família, todo mundo junto. Isso é muito bom, assim. O que está gerando... É claro que, por enquanto, está no início e não está entediante, mas, assim, a gente sabe que se isso permanecer por muito tempo... Agora, esse estado de emergência que eles decretaram são 15 dias. E aí, em 15 dias, eles vão reavaliar se tem a necessidade dessa total reclusão, né? E, enfim, então, assim, 15 dias começou a contar a partir de hoje, não a partir de segunda-feira. Entendi. Então, assim... É isso que a gente tem para os próximos 15 dias, é isso que a gente tem que fazer, né? Sim, verdade. Eu acho que de tudo isso, já existe um movimento realmente falando nisso. A gente está vivendo uma vida cada vez mais louca, assim, frenética, né? Em todos os sentidos. As pessoas estão adoecendo por vários motivos, porque elas não têm tempo para se olhar, para ter momento mais tranquilo, para estar com a família. A gente está sempre aí na internet, vendo informação, trabalhando, correndo. Já há muito tempo a família, eu acredito nisso, desestruturou um pouco quando a mulher começou a trabalhar fora também, né? Quando as mulheres começaram a trabalhar fora. Então, eu acho que assim, é muito louco, porque a metade dos alunos do mundo estão sem ir para as escolas. É algo que nunca a gente viveu, a gente não sabe, porque a gente está... É uma guerra contra um inimigo invisível, que a gente não conhece, nem sabe como evolui isso, né? Tudo muito novo, por isso que tem a necessidade de todo esse cuidado e dessa consciência sem pânico, mas tem que ter responsabilidade e consciência, um por todos, todos por um, né? Mas eu acho que assim, já existe um movimento falando, gente, vamos aproveitar para reavaliar os nossos valores, os nossos costumes. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, então a gente tem que economizar alimentos, usar de forma mais consciente. A gente vai permanecer mais tempo com a nossa família. Quem mora sozinho, eu acho que é mais complicado ainda, porque a pessoa vai ficar mais isolada ainda, mas tem a internet, né, para a gente interagir, bater papo. Mas eu acho que é isso também, serve para a gente olhar um pouco para dentro e aproveitar esse momento, se é que dá para falar em aproveitar, né? Mas para refletir realmente. E ontem o ministro aqui do Brasil, ele falou, eu achei muito legal o que ele falou e real, assim, o mundo vai ser outro depois que isso passar, porque graças a Deus, gente, isso vai passar. Né? Tudo passa e isso vai passar. E o mundo vai ser outro. Eu acredito que melhor. Né? Porque todo mundo está tendo que se unir, sofrendo a mesma coisa, independente de onde você mora, de quanto dinheiro você tenha. Lógico que para quem tem menos recurso e menos possibilidades, como eu falei que aqui no Brasil tem lugar que nem água não tem para a pessoa fazer higiene, isso é muito grave, né? Mas todo mundo está passando pelo mesmo problema junto, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que isso serve para a gente criar mais empatia, que eu acho que é o que mais falta no mundo. E a empatia, ela engloba várias outras coisas, né? E valorizar o que tem de mais simples, né?
Exatamente. estar vivo, estar com a família. Estar né? vivo, exatamente. É A isso. gente fica louco para trabalhar. Eu faço isso também às vezes. Estou lá louca trabalhando e às vezes as pessoas vêm falar com a gente e falam: espera que eu estou trabalhando. Você não para nem para olhar para o olho da pessoa, para dar uma atenção que seja por segundos, 1 minuto. A gente não faz isso, gente. É verdade. E aí, assim, né, nessa linha de... Acho que eu só não falei de um número que eu acho que é importante, assim, né? Que eu falei que só teve, aqui em Portugal, só teve 3 óbitos e já tem 4 pacientes curados. Então, assim, a cura, ela existe, né? É curável. Sim, E sim. aí, e aí, por que só tem 4, na verdade? Até a ministra da Saúde estava falando de Portugal. Porque não deu tempo ainda, porque do paciente ser detectado, tratado, leva no mínimo uns 15 dias para você repetir 2 Sim. testes negativos e identificar a cura. Então, assim, ela falou, vai ter muito mais curados do que óbitos, isso não tem a dúvida. Lógico. Então, O assim, é índice importante. de letalidade não é. É baixo, né? O Baixo, assim. problema. Ele é baixo em pessoas saudáveis e em idades também Exatamente. ativas, né? Então, é Exatamente. por isso o cuidado com os idosos e com as pessoas que já têm O predisposição. problema dele é que ele se espalha muito fácil. Muito mais rápido que o H1N1, por exemplo, que é grave também, né? Que leva a óbito. Mas ele se espalha muito mais rapidamente. E o que a gente fica assustado aqui no Brasil é que, assim, eu conheço pessoas que trabalham, né, em ambiente hospitalar e tem vídeos de médicos que se identificam realmente e falaram que realmente se você não tem o sintoma, você nem tem que ir no hospital, porque você corre o risco de não É estar, isso aí. pegar e pegar até outras coisas, né? Mas o que acontece? Eles nem estão fazendo mais os testes em quem não está tão debilitado, porque não dá conta. Então, se É, você não está tão debilitado, você até tem o coronavírus, mas você volta para casa e se cuida que é o procedimento. Só que o que eu quero dizer com isso? A gente não tem ideia da proporção de quantas pessoas infectadas existem. E é, as pessoas, muitas estão infectadas e não desenvolvem os sintomas. Por isso, a importância da reclusão, né? De você é evitar o isso. contato, né? É E isso aqui no mesmo. Brasil, aquilo, a gente não tem número de leitos suficiente para a nossa população. Então, a gente Mas aí tem que eu ter acho essa que consciência. é geral. Aqui também não, Sim, dependendo da nenhum lugar população. tem, né? Tanto Verdade. que esse estado de emergência, ele é assim. Por que eles fizeram isso também? Porque, por exemplo, a rede de saúde, ela pode utilizar propriedades privadas para fazer de hospitais. Isso também está dentro do protocolo do estado de emergência. Então, por Ah, exemplo, tá. pode pegar hotéis e passar a ser Entendi. hospitais. E por isso que eu acho que isso aí, dependendo da proporção que se tomar, é bem provável que aconteça aí também. Porque Mas o problema, Ana, é que eles não têm aquela questão da UTI, porque muitos pacientes precisam ser entubados, entendeu? Tem a questão não, não na só verdade do eles falam que espaço, são mas 5%, 5%, pelo menos pela experiência dos outros países e daqui, 5% dos casos só chegam a precisar da unidade intensiva, né? Sim. 5% dos infectados. Isso já é um número que aconteceu, já tinha acontecido na China e tem acontecido aqui na Europa também. No máximo, 5% desses casos é que exigem a unidade intensiva. É Mas, que de qualquer enfim, maneira, assim, as outras doenças não pararam de existir, infelizmente. Então não dá pra gente pensar só no coronavírus, né? Tem o né? sarampo que voltou, que também leva a óbito aí. Quem não tomou vacina é bom tomar, se bem que agora nem sei como vai ficar essa questão, porque ninguém deve sair de casa. Então eu acho que a gente tem que pensar realmente de forma coletiva, né? É isso. Um no outro e evitar. Ana, vamos nos falando. Sim, Boa com sorte para certeza. todos nós, né? Se tiver novidade aí me chama, a gente passa aqui para o pessoal, ideias legais do que a gente pode fazer, de como a gente pode ajudar e manter a cabeça boa também, né? Porque ficar Ó, dentro de casa o fala. que eu tô fazendo, acho que cada um que tem alguma coisa que possa compartilhar, né, nesse momento, aproveita para compartilhar. Eu tenho um trabalho que eu fui capacitada, né, de personal organizer, mas hoje eu Ai, não boa, trabalho Ana, com isso. ótima. E aí eu tenho um perfil, que depois você pode escrever aí, que fala de Vou organização escrever. profissional. E aí, Como que escreve aqui para digitar? eu consigo escrever? Acho que eu consigo aqui, né? Acho que consegue no comentário. Peraí, vou colocar aqui.
Ai, dá dicas, faz vídeo pra E aí gente. todo dia eu tô dando dicas de organização. Ah, muito legal. Olha que eu vou E usar aí isso também. é uma forma que eu achei para poder também Para compartilhar com distrair, você. tudo é válido. Botar a casa em ordem, organizar a vida. Ah, tá aí, gente. Vamos seguir aí, ó. E aproveitar as dicas da Ana. É, eu tô, Ótimo, Ana. O Luquinhas também. O que ele te inventar aí de novo para fazer em casa, fala tá para bom, pode ele deixar. marcar a gente que a gente troca boas informações, que a Ah, gente lá, precisa disso. o Lucas corrigiu ali, colocando o arroba, que aí fica mais fácil. Ah, tá bom. Então Veja, tá bom, eles são melhores que a gente na internet, com né, Ana? certeza. É, eles arrumam a distração rápido.